Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 3, autora Julia Quinn, um perfeito cavalheiro. Capítulo 11. Uma guerra de comadres foi deflagrada em Londres. Lady Pennywood chamou a Sra. Featherington de ladra malcriada na frente de não menos do que 3 mães da alta sociedade, incluindo a conhecida Viscondessa de Bridgerton. A Sra. Featherington reagiu chamando a casa de Lady Pennywood de asilo, citando o péssimo tratamento que recebera lá sua camareira, cujo nome esta autora descobriu não é Estelle, como se disse a princípio, e além disso, ela está longe de ser francesa. O nome da garota é Bess, e ela é de Liverpool. Lady Pennywood se afastou furiosa da discussão, seguida por uma das filhas, a senhorita Rosamund Hailing. Sua outra filha, Posy, que usava um vestido horroroso verde, ficou para trás com uma expressão de pesar até que a mãe voltou, agarrou-a pela manga e a arrastou para fora dali. Não é esta autora quem faz a lista de convidados da festa da alta sociedade, mas é difícil imaginar que as Pennywoods sejam convidadas para o próximo evento na casa da Sra. Featherington. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 7 de maio de 1817. Foi errado da parte dela ficar. Muito errado. Muito, muito errado. E mesmo assim, ela não se moveu 1 centímetro. Encontrou uma rocha grande e lisa, quase toda escondida por um arbusto, e se sentou, sem tirar os olhos dele por um instante. Benedict estava nu. Ela ainda não acreditava direito nisso. Parte de seu corpo encontrava-se submersa, claro, com a água batendo nas costelas. A região mais baixa das costelas, ela pensou de forma irrefletida. Ou talvez Sophie devesse ser sincera consigo mesma e corrigir seus pensamentos anterior. Para a parte de seu corpo encontrava-se, infelizmente, submersa. Ela era tão inocente como qualquer outra. Bem, como qualquer outra jovem, mas curiosa, e podia dizer que estava apaixonada por aquele homem. Seria tão malicioso assim desejar uma rajada de vento forte o suficiente para criar uma onda que afastasse a água do corpo dele e a levasse para outro lugar? Qualquer outro lugar? Sim, seria. Ela era maliciosa e não se importava com isso. Passara a vida seguindo o caminho mais seguro, mais prudente. Apenas em uma noite abandonara a preocupação. E fora a noite mais emocionante, mágica e maravilhosa de toda a sua existência. Portanto, ela decidiu continuar exatamente onde estava e ver o que tivesse que ver. Não tinha nada a perder, não tinha emprego, nem qualquer perspectiva, além da promessa de Benedict de lhe conseguir um trabalho na casa da mãe. E de qualquer maneira, ela tinha a sensação de que isso seria uma péssima ideia. Então Sophie se recostou, tentando não mexer um só músculo, e manteve os olhos muito, muito abertos. Benedict nunca fora supersticioso e jamais pensara em si mesmo como o tipo de homem que tem um sexto sentido, mas 1 ou 2 vezes na vida experimentara uma estranha onda de consciência, uma espécie de sentimento místico vibrante que lhe avisou que algo importante estava acontecendo. A primeira vez fora no dia em que seu pai morrera. Benedict nunca havia contado isso a ninguém, nem mesmo ao irmão mais velho Anthony, que ficara devastado pela morte de Edmund. Mas naquela tarde fatídica, quando ele e Anthony atravessavam os campos de Kent numa tola corrida de cavalos, eles sentiram um estranho torpor nos braços e nas pernas.
seguido por um latejamento muito incômodo na cabeça. Não tinha sido exatamente uma dor, mas algo que lhe tirara o ar dos pulmões e o deixara com a maior sensação de terror que ele poderia imaginar. Acabara perdendo a corrida, é claro. Era difícil segurar as rédeas quando os dedos se recusavam a funcionar direito. E quando voltara para casa, descobrira que seu pânico não fora injustificado. Seu pai já estava morto, vítima de um colapso, depois de ter sido picado por uma abelha. Benedict ainda tinha dificuldades para acreditar que um homem tão forte e vigoroso como o pai pudesse ser derrubado por um inseto, mas não houvera nenhuma outra explicação. Na segunda vez que acontecera, no entanto, fora completamente diferente. Tinha sido no baile de máscaras da mãe, logo antes de ver a mulher de vestido prateado. Como na outra ocasião, a sensação começara nos braços e pernas, mas em vez de senti-los amortecidos, ele teve um formigamento estranho, como se de repente tivesse acordado depois de anos de sonambulidade. Então, quando se virara e a vira, soube no mesmo instante que ela era o motivo pelo qual ele estava lá naquela noite. O motivo pelo qual morava na Inglaterra. Diabo! O motivo pelo qual ele havia nascido. Claro, ela provara que ele estava errado ao desaparecer da face da terra. Mas na ocasião, Benedict acreditara nisso tudo, e se ela tivesse deixado, o teria provado a ela também. Agora, parado no meio do lago, com a água batendo-lhe na barriga, logo acima do umbigo, ele foi tomado mais uma vez por aquele sentimento estranho de estar mais vivo do que alguns segundos antes. Era uma sensação boa, uma onda de emoção excitante, de tirar o fôlego. Foi como da outra vez, quando ele a conhecera. Algo estava prestes a acontecer, ou talvez alguém se encontrasse por perto. Sua vida estava a ponto de mudar. Contorcendo os lábios, ele se deu conta de que estava nu, como viera ao mundo. Isso não era vantagem alguma para um homem, a não ser que estivesse entre lençóis de seda com uma jovem atraente ao seu lado, ou embaixo dele. Benedict deu um passo na direção da parte mais funda do lago, com a lama macia passando-lhe entre os dedos dos pés. Agora a profundidade estava uns 5 centímetros maior. Ele estava congelando, mas ao menos estava quase todo coberto. Correu os olhos pela margem, procurando entre as árvores e no meio dos arbustos. Tinha que haver alguém ali. Nada poderia explicar aquela estranha sensação de que agora tomara parte do seu corpo. E se o corpo dele era capaz de formigar dentro de um lago tão frio, deixando-o apavorado, com a ideia de fitar suas partes prudentes, que pareciam ter encolhido até se reduzirem a nada numa imagem nada agradável para um homem, devia ser um formigamento realmente muito forte. "Quem está aí?" perguntou. Não houve resposta. Ele não esperava, de fato, que alguém respondesse, mas não custava tentar. Vasculhou a margem mais uma vez, dando um giro de 360 graus em busca de qualquer sinal de movimento. Não viu nada além das folhas balançando ao vento, mas quando terminou a inspeção, de alguma forma, ele soube. "Sophie?" Ouviu alguém arfando e em seguida se movimentando freneticamente. "Sophie Beckett!" gritou ele. "Se correr de mim agora, eu juro que sairei atrás de você e não vou me dar ao trabalho de me vestir." Os barulhos vindos da margem ficaram mais lentos. "Eu vou alcançá-la", continuou Benedict, "porque sou mais forte e mais rápido, e posso muito bem derrubá-la no chão apenas para garantir que não fuja." Os sons dos movimentos dela pararam. "Muito bem", rosnou ele. "Apareça." Ela não obedeceu. "Sophie", disse ele em tom de ameaça. Houve um instante de silêncio seguido pelo ruído de passos lentos e hesitantes, e então ele a viu, parada na margem,
do lago um daqueles vestidos horrorosos que gostaria de afundar no Tâmisa. "O que está fazendo aqui?" perguntou ele. "Saí para dar uma caminhada. O que o senhor está fazendo aqui?" contrapôs ela. "Está doente. Isso não pode ser bom para a sua saúde", continuou, indicando o lago com um gesto do braço. Ele ignorou a pergunta e indagou. "Você estava me seguindo?" É claro que não", retrucou Sophie, e ele acreditou. Não achava que ela possuísse o talento artístico para fingir tal nível de honradez. "Eu jamais o seguiria até um lago", prosseguiu ela. "Seria indecente." Então o rosto dele ficou completamente vermelho, porque os dois sabiam que ela não tinha como manter aquele argumento. Se tivesse mesmo preocupada com a decência, ela teria saído dali no instante em que o vira, tivesse sido sem querer ou não. Benedict levantou uma mão da água e a apontou para ela, fazendo um gesto para que ela se virasse. "Olhe para o outro lado enquanto me visto", ordenou ele. "Vou levar só um instante." "Posso ir para casa", sugeriu ela. "Assim o senhor terá mais privacidade e você fica", disse ele com firmeza. "Mas..." Benedict cruzou os braços. "Pareço alguém que quer discutir?" Ela o encarou com rebeldia. "Se correr, eu a pegarei", avisou ele. Sophie avaliou o espaço entre eles e depois tentou medir a distância até o meu chalé. Se ele parasse para se vestir, ela poderia ter uma chance de escapar. Mas se não parasse... "Sophie, eu estou quase vendo a fumacinha saindo pelas suas orelhas. Pare de forçar o cérebro com cálculos matemáticos inúteis e faça o que pedir." Ela mexeu um dos pés. Se sua ânsia era correr para casa ou simplesmente se virar, Sophie jamais saberia. "Agora!" ordenou ele. Após suspirar e resmungar, Sophie cruzou os braços e se voltou para uma árvore que ficou encarando como se a própria vida dependesse disso. O sujeito infernal não estava sendo nem um pouco silencioso no que quer que estivesse fazendo, e ela não conseguia evitar ouvir e tentar identificar cada barulho que ressoava atrás de si. Agora ele estava saindo da água. Agora estava pegando as calças. Agora estava... Não adiantava. Ela tinha uma imaginação muito fértil, e não havia como calá-la. Ele devia tê-la deixado voltar para casa. Em vez disso, Sophie fora obrigada a esperar, absolutamente atormentada, enquanto ele se vestia. Sua pele parecia pegar fogo, e ele tinha certeza de que seu rosto estava com uns 8 tons diferentes de vermelho. Um cavalheiro a teria livrado do constrangimento e permitido que ficasse trancada em seu quarto por pelo menos 3 dias na esperança de que ele se esquecesse de toda a história. Mas Benedict Bridgerton estava determinado a não ser um cavalheiro naquela tarde, porque quando ela mexeu um dos pés, apenas para esticar os dedos que estavam ficando dormentes dentro dos sapatos, ora. Não se passou nem meio segundo antes que ele resmungasse. "Nem pense nisso." "Eu não pensei em nada", protestou ela. "Meu pé estava formigando, e ande logo com isso. Não é possível que demore tanto para se vestir." "Hã?" disse ele. "Está fazendo isso só para me torturar", resmungou ela. "Pode ficar à vontade para olhar a qualquer momento", retrucou Benedict com a voz divertida. "Garanto-lhe que pedi que se virasse por causa de suas sensibilidades, não das minhas." "Estou muito bem dessa forma", respondeu Sophie. Depois que lhe pareceu 1 hora, mas deviam ter sido apenas 3 minutos, ela ouviu. "Pode se virar agora." Sophie quase sentiu medo de obedecer. Benedict tinha o tipo de senso de humor malicioso que o faria mandar-lhe se virar antes de terminar de se vestir. Mas ela decidiu confiar nele. Não que tivesse muita escolha, foi forçada a admitir. E então fez o que ele disse, para seu alívio, e se ela fosse sincera consigo mesma, um pouco de decepção. Benedict estava totalmente decentemente vestido.
exceto por alguns pontos molhados nos quais a água de sua pele atravessara o tecido das roupas. "Por que não me deixou voltar para casa?" perguntou ela. "Eu queria você aqui", retrucou ele com simplicidade. "Mas por quê?" insistiu ela. Ele deu de ombros. "Não sei. Castigo? Talvez por me espionar." "Eu não estava!" A negação de Sophie foi automática, mas ela parou no meio, porque era claro que estava fazendo isso. "Menina esperta", murmurou ele. Ela fez uma careta. Gostaria de ter dito algo espirituoso e inteligente, mas como teve a sensação de que qualquer coisa que saísse de sua boca naquele instante seria exatamente o oposto, segurou a língua. Melhor uma tola calada do que uma tola falante. "É muito feio espionar o próprio anfitrião", comentou ele, pondo as mãos nos quadris e seguindo parecer autoritário e relaxado ao mesmo tempo. "Foi sem querer", ela resmungou. "Ah, nisso eu acredito em você", retrucou Benedict. "Mas, mesmo que não tivesse a intenção de me espionar, o fato é que, quando a oportunidade surgiu, você a aproveitou." "Está me culpando?" Ele sorriu. "De forma alguma. Eu teria feito o mesmo." Ela ficou boquiaberta. "Ora, não finge estar ofendida", disse ele. "Não estou fingindo." Ele se inclinou um pouco para mais perto dela. "Para dizer a verdade, estou bastante lisonjeado." "Era curiosidade acadêmica", afirmou ela. "Posso garantir." O sorriso dele se abriu ainda mais. "Então está me dizendo que teria espiado qualquer homem nu com quem cruzasse?" "Claro que não!" "Como eu falei", continuou ele devagar, encostado numa árvore. "Estou lisonjeado." "Bem, agora que já esclarecemos tudo", retrucou Sophie, torcendo o nariz, "vou voltar para casa." Ela deu apenas 2 passos antes que ele a agarrasse um pedaço de tecido de seu vestido. "Não, não vai não", falou Benedict. Sophie se virou novamente com um suspiro cansado. "Já me constrangeu além do razoável. O que mais poderia desejar fazer comigo?" Bem devagar, ele a puxou para si. "Que pergunta interessante", murmurou. Sophie tentou firmar os pés no chão, mas não podia confirmar com um puxão implacável da mão de Benedict. Desequilibrou-se de leve e então se viu poucos centímetros dele. O ar de repente ficou quente, muito quente, e Sophie teve a estranha sensação de que não sabia mais como mexer as mãos e os pés. Sentiu a pele formigar e o coração acelerar, e isso porque o sujeito estava apenas olhando para ela. Não movera um músculo, não puxara os centímetros que faltavam na direção dele. Estava apenas olhando para ela. "Benedict?" sussurrou Sophie, se esquecendo de que ainda o chamava de Sr. Bridgerton. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno e astuto, que fez um arrepio percorrer a espinha dela até a outra parte de seu corpo. "Eu gosto quando você diz meu nome", falou Benedict. "Não tive a intenção", admitiu Sophie. Ele levou um dedo aos lábios dela. "Shh, não diga isso. Não sabe que não é o que um homem deseja ouvir?" "Eu não tenho muita experiência com homens", retrucou ela. "Agora, isto é o que um homem deseja ouvir." "É mesmo?" retrucou ela, desconfiada. Sabia que homens queriam esposas inocentes, mas Benedict não iria se casar com uma garota como ela. Ele tocou o rosto dela com a ponta de um dedo. "É o que eu quero ouvir de você." Sophie sentiu uma leve lufada de ar nos lábios ao arfar. Ele ia beijá-la. Ele ia beijá-la. Era a coisa mais maravilhosa e terrível que poderia acontecer. Mas, como ela queria isso! Sophie sabia que iria se arrepender no dia seguinte. Deu uma risada abafada e engasgada. A quem estava enganando? Ela se arrependeria daquilo em 10 minutos.
mas passara os últimos 2 anos se lembrando da sensação de estar nos braços dele. E não tinha certeza se conseguiria atravessar o resto dos dias sem ao menos mais uma lembrança para continuar. Benedict levou o dedo à têmpora dela e depois contornou o desenho de suas sobrancelhas, desgrenhando os pelos macios antes de seguir na direção do nariz. Tão bonita, sussurrou ele. Parece uma fada de um livro de histórias. Às vezes acho que você não pode ser real. A única resposta de Sophie foi uma respiração mais acelerada. Acho que vou beijá-la, murmurou ele. Acha? Acho que preciso beijá-la, acrescentou Benedict, parecendo não acreditar direito nas próprias palavras. É como respirar. Não há muita escolha. O beijo de Benedict foi dolorosamente suave. Ele passou os lábios pelos dela, numa carícia leve como uma pluma, de um lado ao outro, com um mínimo de pressão. Foi um gesto maravilhoso, mas havia algo mais, algo que a deixou zonza e fraca. Sophie segurou os ombros dele, perguntando-se por que sentia tão estranha e sem equilíbrio, e de repente lhe veio à cabeça. Estava sendo como da outra vez. A forma como os lábios dele roçavam os dela, com tanta suavidade e doçura, o modo como ele começou com delicadeza, em vez de forçar a entrada. Tudo isso foi exatamente o que fizera no baile de máscaras. Depois de 2 anos de sonhos, Sophie, enfim, revivia o momento mais perfeito de sua vida. Você está chorando? Disse Benedict, tocando o rosto dela. Sophie piscou e então secou as lágrimas, que sequer notara que caíam. Quer que eu pare? Sussurrou ele. Ela balançou a cabeça. Não queria que ele parasse. Gostaria que beijasse como no baile de máscaras, a carícia suave dando lugar a uma união mais apaixonada. E então queria que a beijasse um pouco mais, porque dessa vez ela não precisaria sair correndo à meia-noite. Queria que ele soubesse que ela era a mulher do baile de máscaras. Ao mesmo tempo, torceu desesperadamente para que ele nunca a reconhecesse. Estava tão confusa e ele a beijou. Beijou de verdade, com os lábios ardentes e a língua exploradora, e toda a paixão e o desejo de uma mulher poderia querer. Benedict fez com que ela se sentisse linda, preciosa, inestimável. Tratou-a como uma mulher, não como uma criada qualquer. E até aquele exato instante, ela não se dera conta de quanto sentia a falta de ser tratada como uma pessoa. Os bem-nascidos e aristocratas não enxergavam seus criados. Tentavam não ouvi-los. Quando precisavam falar com eles, mantinham a conversa o mais curta e superficial possível. Mas quando Benedict a beijou, ela se sentiu real. E quando a beijou, o fez com o corpo inteiro, os lábios que estavam começando a intimidade, com tanta gentileza agora, estando ardentemente colados aos dela. As mãos tão grandes e fortes que pareciam cobrir metade de suas costas, a seguravam com uma força que a deixava sem fôlego. E o corpo dele, por Deus, devia ser contra a lei a forma como estava pressionando contra o dela, com o calor atravessando suas roupas e entrando em sua alma. Ele a fazia estremecer, derreter. Fazia com que ela quisesse se entregar a ele, algo que jurara jamais fazer fora do matrimônio. Ah, Sophie, murmurou ele com uma voz rouca. Eu nunca senti. Ela ficou tensa, porque teve quase certeza de que lhe pretendia dizer que nunca se sentira daquele jeito, e ela não fazia ideia do que fazer a respeito disso. Por um lado, era emocionante ser a mulher com quem conseguia deixá-lo daquela forma, de tanto desejo. Por outro lado, ele já a beijara antes. Não havia sentido o mesmo na ocasião? Por Deus, estava com ciúme dela mesma. Ele recuou 1 centímetro. Qual é o problema? Ela balançou a cabeça de leve. Nenhum.
Benedict olhou-os, levou os dedos à ponta do queixo dela e levantou seu rosto. Olhou em seus olhos. Não minta para mim, Sophie. Qual é o problema? Eu só estou nervosa, gaguejou ela. Só isso. Benedict estreitou os olhos preocupado. Tem certeza? Absoluta. Ela se soltou do abraço dele e se virou e se afastou alguns passos, cruzando os braços na altura do peito. Eu não faço esse tipo de coisa, sabe? Benedict a viu se distanciar e avaliou a postura triste das costas dela. Eu sei, disse ele baixinho. Você não é o tipo de moça que faria isso. Ela deu uma risadinha e, embora não pudesse ver seu rosto, ele pôde imaginar perfeitamente sua expressão. E como sabe disso? Perguntou Sophie. Está evidente em tudo o que você faz. Ela não se virou, não disse nada. E então, antes que ele se desse conta do que estava dizendo, fez uma pergunta muito esquisita. Quem é você, Sophie? Quem é você de verdade? Ela continuou sem se virar, e quando falou, sua voz era pouco mais do que um sussurro. O que quer dizer? Algo não está muito certo em relação a você, retrucou ele. Você fala bem demais para ser uma criada. E Sophie remexia as pregas do vestido com nervosismo quando respondeu. É um crime desejar falar bem? Não se pode chegar muito longe nesse país com um sotaque de classe baixa. Bom, pode-se dizer que você não chegou muito longe, observou ele com delicadeza. Os braços de Sophie ficaram tensos e ela cerrou os punhos. Depois, enquanto ele ainda esperava alguma explicação, ela começou a se afastar. Espere! Chamou ele, alcançando-a em menos de 3 passos. Segurou-a pela cintura e puxou até que ela se viu forçada a se virar. Não vá, pediu ele. Não tenho o hábito de permanecer na companhia de pessoas que me insultam. Benedict quase se encolheu e soube que seria assombrado para sempre pelo sofrimento que vira em seus olhos. Eu não estava insultando, garantiu ele. Você sabe disso. Só falei a verdade. Você não nasceu para ser uma criada, Sophie. Está claro para mim, e deveria estar para você também. Ela riu, um som duro e alquebrado que ele nunca imaginou que ouviria dela. E o que sugere que eu faça, Sr. Bridgerton? Perguntou. Consiga um emprego como tutora? Benedict pensou que era uma ótima ideia e começou a dizer isso a ela, mas Sophie o interrompeu. E quem acha que irá me contratar? Bem, ninguém, explodiu ela. Ninguém irá me contratar. Eu não tenho referências e pareço jovem demais. E é muito bonita, completou ele com uma careta. Nunca havia pensado muito na contratação de tutores, mas sabia que, em modo geral, era feita pela dona da casa. E o bom senso lhe dizia que nenhuma mulher iria querer levar uma jovem tão bonita para dentro do próprio lar. Bastava ver o que Sophie passara nas mãos de Philip Cavender. Você poderia ser camareira, sugeriu ele. Pelo menos não precisaria limpar urinóis. O senhor é que acha que não, murmurou ela. Acompanhante de uma senhora idosa? Ela suspirou, um som triste e cansado que quase partiu o coração dele. É muito gentil por tentar me ajudar, falou. Mas já tentei tudo isso. Além disso, o senhor não é responsável por mim. Eu poderia ser. Ela olhou para ele surpresa. Naquele momento, Benedict soltou que precisava tê-la. Havia uma ligação entre eles, um laço estranho e inexplicável que sentia apenas outra vez na vida, com a dama misteriosa do baile de máscaras. Enquanto ela desaparecera, Sophie era muito real. Estava cansado de miragens. Queria alguém que pudesse ver, alguém que pudesse tocar. E ela precisava dele. Podia não perceber isso ainda, mas era verdade.
Benedict segurou a mão dela e puxou, fazendo-a se desequilibrar e abraçando-a, quando ela caiu sobre o corpo dele. Sr. Bridgerton, falou Sophie. Benedict, corrigiu ele com os lábios no ouvido dela. Deixe-me... Diga meu nome, pediu ele. Podia ser muito teimoso quando queria algo, e não iria soltá-la enquanto não ouvisse seu nome ser pronunciado por ela. E talvez nem quando isso acontecesse. Benedict, cedeu ela por fim. Shhh. Ele a silenciou com a própria boca, mordiscando o canto dos lábios dela. Quando Sophie relaxou em seus braços, ele recuou apenas o suficiente para conseguir fitá-la nos olhos, que estavam incrivelmente verdes à luz do fim da tarde, profundos o bastante para que se afogasse neles. Quero que você volte para Londres comigo, sussurrou ele, antes que tivesse a chance de pensar. Volte e vá morar comigo. Ela o encarou. Seja minha, pediu Benedict, com a voz densa e urgente. Seja minha agora, para sempre. Eu lhe darei tudo o que desejar. Tudo o que quero em troca é você. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.